Oi, pessoal. Bom, o conteúdo de hoje é razão e proporção também entrando em regra de três, beleza? Então vamos lá. Primeiro a gente tem que entender que toda razão é uma divisão, certo? Então, por exemplo, A sobre B, que é também uma outra representação de A dividido por B, é a razão, é a divisão entre A e B. E o que é proporção? Proporção é a igualdade de razões, certo? Então, por exemplo, A sobre B é uma razão. Se isso for igual a C sobre D, então isso é uma proporção, certo? Que é a igualdade entre razões. Agora vamos aqui para algumas propriedades da proporção, certo? Se eu tiver, por exemplo, A sobre B sendo igual a C sobre D, então eu tenho essa monte de coisa aqui. Primeiramente, eu deveria ter botado isso aqui em primeiro, mas eu só fui lembrar aqui no terceiro, que se eu fizer aqui a multiplicação em cruz, vai gerar uma outra igualdade. Agora, entre o produto. Por exemplo, A vezes D é igual a C vezes B, certo? Que é justamente o que eu escrevi aqui. Agora vamos aqui do início. A mais B, isso sobre B, é igual a C mais D, isso sobre D. Ou então, se você quiser trocar, A mais B sobre A é igual a C mais D sobre C. O que vale para a soma também vale para a diferença, certo? A menos B sobre B é igual a C menos D sobre D. Ou então, se quiser trocar o denominador, A menos B sobre A é igual a C menos D sobre C, beleza? Essa propriedade aqui a gente vai prezar bastante quando a gente vai fazendo as questões de razão e proporção, tá? Enfim, A mais C sobre a soma que tiver embaixo, B mais D, é igual a, o que vale para a soma também vale para a diferença. É igual a A menos C sobre B menos D, que é igual a sobre B, que também é igual a C sobre D, beleza? Agora vamos aqui para proporcionalidade, tá? A gente tem dois tipos de proporcionalidade. Tem diretamente proporcional e inversamente proporcional. Diretamente proporcional eu posso representar assim. A sobre B é igual a K. K é uma constante, tá? Ou seja, a razão é constante. Se a razão é constante, então quer dizer que essas duas grandezas, A e B, são diretamente proporcionais. Por quê? Se uma aumenta, a outra também tem que aumentar para poder manter a proporção. E se uma diminui, a outra também tem que diminuir para poder manter a proporção, tá? Inversamente proporcional, o produto é que é constante. Ou seja, A vezes B é igual a K. Aqui, se um aumentar, a outra vai ter que diminuir para poder manter a proporcionalidade, beleza? Agora vamos começar aqui regra de três. Regra de três tem dois tipos, tem a simples e a composta, tá? Vamos começar pela simples. A simples é apenas duas grandezas que vão estar envolvidas, tá? Ou seja, dei o primeiro exemplo aqui, que é a primeira grandeza é o número de pedreiros, tá? Um exemplo qualquer. E a segunda grandeza é a quantidade de metros de muro que esses pedreiros estão construindo, tá? Então, por exemplo, se 5 pedreiros constroem 5 metros de muro em um determinado dia, então quantos pedreiros eu vou precisar ter para construir 30 metros de muro? Primeiramente, como é que a gente faz isso daqui? A gente vai, isso aqui é via de regra, tá? Sempre. A gente vai isolar a grandeza que tiver com o x, tá? Com a incógnita. Então, 5 sobre x igual a. Isolei, agora eu faço o quê? Como aqui só tem, né, duas grandezas, então aqui só vai ter uma outra fração, que é justamente, eu vou ver agora se vai ser 10 sobre 30 ou então o inverso 30 sobre 10, tá? Vai ser 10 sobre 30 se essas duas grandezas forem diretamente proporcionais. E vai ser o inverso 30 sobre 10 se as duas grandezas forem inversamente proporcionais. Então vamos lá, isso aqui que eu vou botar, essa seta, é um jeito de se fazer, entendeu? É um jeito que eu acho que fica mais fácil você assimilar. Essa seta significa que a gente vai ler o seguinte, via de regra, tá? Se eu tenho maior quantidade de pedreiros, eu vou ter, aí eu vejo se é uma maior quantidade de metros de muro ou menor quantidade, tá? Dependendo da direção da seta, dependendo do sentido da seta que eu colocar, aqui vai ser 10 sobre 30 ou então 30 sobre 10, tá? Nesse primeiro exemplo, eu botei as duas grandezas sendo diretamente proporcionais. Porque se eu tenho uma maior quantidade de pedreiros, ó, pressão. Essa seta não indica que de x para 5 aumentou a quantidade de pedreiros, tá? Ignora os números, pensa só nas grandezas. Se eu tenho uma maior quantidade de pedreiros, eu vou ter uma maior quantidade de muro, uma maior quantidade de metros de muro construído, certo? Então, se as duas setas apontam no mesmo sentido, então é porque são diretamente proporcionais, beleza? E aí eu só pego e escrevo do jeito que tá. 10 sobre 30. Aqui eu posso cortar esse zero, né, em cima e embaixo. E aí eu faço agora o cruz creme. X vezes 1 é x, que é igual a 5 vezes 3, que é 15, beleza? Então aqui a resposta do nosso primeiro exemplo é 15, beleza? Ok, vamos aqui agora para o segundo exemplo, ainda de regra de 3 simples, tá? Vamos aqui. Agora eu troquei essa grandeza aqui. Eu tenho pedreiros e agora dias, certo? Quantidade de pedreiros que fizeram um determinado trabalho em uma certa quantidade de dias, tá? Então vamos lá. Eu tenho que 10 pedreiros fizeram esse trabalho em 5 dias. Então, em quantos dias 20 pedreiros realizariam o mesmo trabalho, certo? Então, aqui, mesmo jeito, mesmos passos, a gente vai isolar a grandeza que tiver o x, né, que tiver incógnita, 5 sobre x, que é igual a. Agora, via de regra de novo,
bota a seta apontando para cima. Se eu tenho uma maior quantidade de dias para a realização desse trabalho, então quer dizer que eu vou precisar de uma menor quantidade de pedreiros, tá? Se não ficar claro, faz o contrário. Se eu tiver uma maior quantidade de pedreiros, então eu vou ter uma menor quantidade de dias para fazer esse trabalho, certo? Se ficar muito complicado começar por essa grandeza, não tem problema. Faz do mesmo jeito para outra grandeza, tá? Se ficar confuso. Enfim, viu que as setas estão apontando para sentidos diferentes? Então é porque são grandezas inversamente proporcionais, tá? Se são inversamente proporcionais, como eu já isolei essa grandeza aqui, essa outra grandeza dos pedreiros vai ser invertida, tá? Então, ao invés de botar 10 sobre 20, eu vou botar 20 sobre 10, beleza? Então, agora, só fazer os cálculos e já deu certo. Vou cortar esse zero daqui, fazer o cruz credo, e agora vai ficar 2x é igual a 1 vezes 5 é 5. Então, vou passar o 2 dividindo e vai ficar que x é igual a 2,5, beleza? Agora aqui vamos para a regra de 3 compostos, certo? Para encerrar o nosso conteúdo. Na regra de 3 compostos, a gente vai usar mais de duas grandezas, tá? Mais de duas grandezas vão estar envolvidas. Então, eu botei um exemplo único aqui, certo? Porque as questões, em geral, são só isso, certo? Se você souber montar a tabela e saber o sentido das setas, o resto é só cálculo matemática básica, tá? Então, vamos lá. Eu tenho pedreiros, metros e horas por dia trabalhadas. Então, mesma coisa aqui, vamos isolar a grandeza que tem o x, então vai ficar 8 sobre x. Agora, vamos lá, via de regra de novo. Se eu tenho mais horas por dia trabalhadas, eu vou começar pelos pedreiros aqui, tá? Olhar primeiro para cá. Quando eu estiver fazendo essa comparação, que eu tiver mais de duas grandezas, a gente compara de duas em duas, tá? Sempre comparando a grandeza que tiver o x com outra, ignorando o resto que tiver, certo? Vamos olhar aqui agora só para horas por dia e pedreiros. Se eu tiver mais horas por dia trabalhadas, então eu vou precisar de menos pedreiros. De novo, se ficar ruim de entender desse jeito, faz o contrário. Se eu tiver mais pedreiros trabalhando, então eu vou precisar de menos horas por dia trabalhadas, certo? Então, de qualquer forma, são inversamente proporcionais. Então, aqui eu vou botar, ao invés de 4 sobre 8, vou botar 8 sobre 4, beleza? Vezes a outra grandeza. Agora a gente vê, se eu tiver mais horas por dia trabalhadas, então quer dizer que a gente vai construir mais metros de muro, certo? Então, apontam no mesmo sentido, são diretamente proporcionais. Então, só copia e cola. 30 sobre 45. Este aqui é só o cálculo, tá? Vou simplificar esse 30 com esse 45. Vou dividir por 15, tá? Aqui vai ficar 2 e aqui vai ficar 3. Posso cortar esse 8 com esse. E aí, não vou fazer mais nada aqui para poder não ficar muito difícil de entender, tá? Então, vamos continuar aqui. Sobrou aqui, desse lado, 1 sobre x, que é igual a... Aqui sobrou 1 e aqui sobrou 2. Como é uma multiplicação, é 1 vezes 2 sobre... Aqui sobrou um 4 e aqui sobrou um 3. Multiplicação, 4 vezes 3 é 12. Agora eu posso dividir de novo, né? Como está na mesma fração, eu posso simplificar. Vou simplificar por 2, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 6. Agora faz o cruz credo. X vezes 1 é x e 1 vezes 6 é 6. Show? Então, a teoria acabou por aqui. É um assunto super tranquilo, super rápido de ver. E agora vamos para as questões.